Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar então, pessoal, a relação de Euler. A relação de Euler, ela está atribuída à relação de dependência entre os elementos de um poliedro convexo. Tá? Convexo é aquele poliedro que tem suas faces, todas elas convexas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um poliedro não convexo, onde a gente tem faces que não são convexas. Por exemplo, essa face lateral aqui, ó, ela é uma face que não é convexa porque ela tem essa parte aqui para dentro, assim, né? É um poliedro não convexo, então ele tem sempre em uma das faces, pelo menos uma das faces, ele vai ter um ângulo interno de uma das faces que é maior do que 180 graus, que é esse caso aqui, ó, ele é maior do que 180 graus, certo? Bom, mas então ela é atribuída a poliedros convexos. A relação de Euler é a seguinte, ela diz que a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces desse poliedro vai ser igual a 2. Tá? Então V para vértices, A para arestas e F para faces. Vamos direto para um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona. Vamos lá, a gente tem um exemplo aqui que fala que em um poliedro convexo o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. E pede para calcular então o número de arestas. A gente vai separar aqui os valores, né? Sempre gosto de separar as informações que o problema nos traz, que fica mais fácil para resolver. Nesse caso aqui é até mais simples, mas a gente já vai se habituando a fazer isso para outros problemas mais complexos, que vai nos facilitar. Então tá aqui, F é 8, né? Faces é 8, V é 12, então vértices são 12, e ele quer saber a quantidade de arestas. Joga direto na equação de Euler, na fórmula, né? E a gente já vai substituir e vai fazer a resolução dela, vamos encontrar a quantidade de arestas, então. A equação de Euler é essa aqui, V menos A mais F igual a 2. Então, V é 12, substituindo aqui. O A a gente não sabe ainda, então continua, menos A. E o F é 8, então substitui mais 8. Isso tudo igual a 2. Isolando o menos A aqui, então, né? A gente precisa isolar esse A. Então, a gente não vai mexer nele, deixa ele quieto aqui, menos A. Menos A igual a 2, o 2 que já estava aqui. E aí passa para o outro lado, então, o mais 8, que vai ficar menos 8. E o mais 12, que vai ficar menos 12. Efetuando o cálculo aqui do segundo membro dessa equação, então, a gente vai ter menos A igual a menos 18, certo? Para chegar no resultado, a gente quer saber o valor do A, né, e não do menos A. Então, a gente multiplica tudo por menos 1, os dois lados da equação, por menos 1, que aí vai alterar o sinal, aqui vai ficar positivo, e consequentemente aqui também vai ficar positivo. Então, a gente vai ter que as arestas são 18 para esse poliedro, certo? Bom, vamos para um segundo exemplo aqui, um pouquinho mais trabalhoso. Ele diz o seguinte, ele quer saber quantos vértices tem um poliedro convexo com 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Bom, vocês notem que as faces são diferentes, certo? E quando isso acontece, a gente tem faces que são triângulos, né, triangulares, e a gente tem faces que são quadrangulares, então são quadriláteros, tem 4 lados, 4 arestas cada face. Então, quando isso acontece, a gente vai, bom, primeiro, né, no caso do problema aqui, a gente já vai separar que o número de faces do poliedro são 9, porque são 4 triangulares e 5 quadrangulares. 4 mais 5 são 9, então o total de faces são 9 faces. Mas as arestas dele, para determinar as arestas, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Notem que se a gente tem 4 faces que são triangulares, então a gente tem 4 vezes 3, né? 4 faces de 3 lados, triangulares, 3 arestas. 4 faces de 3 arestas, o que dá um total de 12 arestas para essas faces triangulares. Mas a gente tem 5 faces que são quadrangulares, ou seja, elas têm 4 arestas cada uma delas. Então 5 vezes 4 dá 20, logo elas têm 20 arestas. Tá? Só que cada uma dessas arestas, elas pertencem a duas faces. Então a gente precisa dividir isso por 2. Por isso que está aqui, ó, 12 mais 20, que são a quantidade de arestas das duas faces, dividido por 2, que vai dar igual a 16. Logo, as nossas arestas são 16. Por que a gente divide por 2? Por que a gente diz que elas pertencem a duas faces? Vamos, olha, aqui a gente já tem aqui do lado, né, essa planificação dessa figura, onde a gente pode até acompanhar isso. Ó. Olhem bem, aqui a gente tem uma face que é hexagonal, né, tem 6 lados,
e a gente tem uma face aqui no meio que é quadrangular. E a aresta, essa aresta aqui, por exemplo, ela pertence tanto ao hexágono aqui, né? Tanto a essa figura aqui, quanto a essa figura aqui. Essa outra face aqui do outro lado desse quadrilátero também, ela pertence a esse retângulo aqui, esse quadrilátero, e a esse hexágono. Essa outra face aqui, ó, também ela pertence a esse retângulo e a esse retângulo. E essa outra aqui, da mesma forma, pertence a esse retângulo e a esse retângulo. E no momento que a gente fechar essa planificação, né, essa aresta aqui vai ser a mesma a essa aresta aqui vai ser a mesma esta aresta aqui, e assim por diante. Então, reparem que, na verdade, cada aresta pertence a duas faces, por isso que a gente divide por 2 aqui. Bem, gente? Então, as arestas são 16, certo? Então, a gente agora, tendo as faces e tendo as arestas, a gente consegue encontrar os vértices aplicando a relação de Euler, que está mais aqui em cima. Então, utilizando a relação de Euler, vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Né? Então, vértices a gente não sabe, as arestas a gente já viu que é 16, então como é menos as arestas, então é menos o 16, mais 9, que são as faces, igual a 2. Isolando o V, né, passa do menos 16 e passa o 9 para o outro lado, o 16 vai ficar positivo, o 9 vai ficar negativo. E a gente, efetuando esse cálculo, a gente vai ter que os vértices são 9, então, certo? Bom, gente, para a parte de relação de Euler, tem alguns exercícios aqui na nossa apostila, esses 4 exercícios. Esses 4 exercícios vão ficar lá para vocês, então, praticarem. Esse material aqui, ele está no site da escola, disponibilizado lá em PDF para vocês, que vocês possam imprimir ou então utilizar no notebook, no PC, no celular para poder efetuar os exercícios, tá bem? Bom, agora a gente vai falar aqui na segunda etapa aqui da aula, a gente vai falar dos prismas. Tá? Bom, em um prisma, né, a gente destaca algumas partes deles. Por exemplo, aqui os vértices, né, esse pontinho laranja. Então a gente tem o vértice C, o vértice A, o vértice B, o vértice D. Tem esses outros vértices aqui de baixo, o G, o E, F, o H. Todos são vértices. A base superior, então, essa parte mais em cinza aqui, nossa base superior. A base inferior também aqui. Então as duas bases do nosso prisma. A aresta lateral, que está em vermelho aqui, né? Então todas essas arestas aqui, do D ao H, do B ao F, do C ao G e do A ao E, são arestas laterais desse nosso prisma. A altura dele é a mesma altura da aresta lateral, tem a mesma medida, né? Então a altura tem a mesma medida da aresta lateral. A base inferior aqui, já falei sobre a base inferior, tá? A aresta da base, essa em verde, então, são as arestas que formam o sólido, o polígono da base aqui, certo? A distância entre as bases, então, é igual à altura, como eu já falei aqui, né? Entre as arestas da base superior e as arestas da base inferior, nos dão a nossa altura. Bom, então são esses os elementos do prisma, né? As bases, as faces laterais, as arestas da base, arestas laterais, a altura do prisma. Um prisma, aqui tem uma observaçãozinha que eu coloquei, que um prisma reto, cujas bases são superfícies poligonais regulares, né? Ele é denominado prisma regular. Tá? Polígonos regulares, a gente já trabalhou no trimestre passado, né? Você já tem essa informação, então, se as superfícies são polígonos regulares, então ele é um prisma regular, certo? Superfícies das bases, né? Claro. Bom, vamos a alguns tipos especiais de prismas aqui. O paralelepípedo, por exemplo, ele é um prisma que em todas as faces, né, são paralelogramas, e eles se classificam como reto, né, onde as arestas laterais são perpendiculares à base, ou então oblíquos, que as arestas laterais não são perpendiculares, então ele tem uma inclinaçãozinha. O paralelepípedo retângulo, ele é um prisma em que todas as faces são retângulos, então por isso ele é um paralelepípedo retângulo, todas as faces dele são retângulos. E o cubo, né, que é um prisma em que todas as faces são quadrados. Elas são retangulares também, mas são quadradas, né? Quadradas, então por isso o nome de cubo. Aqui tem uma observaçãozinha que eu coloquei, que todo quadrado ele é retângulo.
mas nem todo retângulo é quadrado. Porque retângulo significa uma figura formada por ângulos retos, né, que tem 4 ângulos internos retos. O quadrado tem 4 ângulos internos retos, então ele é um retângulo. Só que a gente tem um nome especial de quadrado nele, porque todos os lados têm a mesma medida, enquanto que num retângulo que não seja um quadrado, os lados não têm a mesma medida, 2 a 2, né? Bom, falando então da medida da diagonal de um paralelepípedo retângulo, né? Aqui está a nossa diagonal do paralelepípedo, em vermelho aqui, atravessando o nosso sólido de um canto a outro. Aqui a gente tem em verde a diagonal da base, certo? Que corta a base de uma extremidade a outra aqui, na diagonal. Então a gente notem aqui que a base, ela é um retângulo, né? E os lados dela são A e B. A e B, os lados da base. E a diagonal aqui, a D', que eu chamei, é a diagonal da base. Tá? A gente pode representar dessa forma aqui, ó. Aqui, olhando de cima a base do nosso paralelepípedo. Lado A, lado B e a diagonal. Se a gente aplicar um Pitágoras aqui, por exemplo, a gente vai chegar na fórmula dessa diagonal. Porque aqui forma um triângulo retângulo, né? Então dá para aplicar Pitágoras, onde A e B são os catetos e o D' aqui é a nossa hipotenusa. Então a gente tem que D' ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isolando o D', né, isolando a nossa diagonal da base, que a gente vai chamar de D', a gente pega essa potência e joga para o outro lado. Aí tem que aplicar a operação inversa, que é a raiz. Então a diagonal vai ser raiz, diagonal da base vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. No caso do cubo, como os lados aqui são todos iguais, têm a mesma medida, a gente pode usar essa fórmula específica aqui para o cubo, para a diagonal do cubo, diagonal da base do cubo. A gente pode dizer que a diagonal da base do cubo é A vezes raiz de 2. Simplesmente isso, tá? Bom, no interior do paralelepípedo retângulo, também se forma um triângulo retângulo, que tem as dimensões informadas nessa figura aqui. Eu vou puxar mais para cima aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. No interior do paralelepípedo se forma esse triângulo aqui em cinza. Ele é um triângulo retângulo. Ele tem como um dos catetos essa parte aqui que é a diagonal da nossa base. O outro cateto seria a altura C aqui. E a diagonal, a hipotenusa, né, seria esse D aqui, que é a diagonal do paralelepípedo. Então ele ficaria assim, ó. A diagonal da base, que é um dos catetos, né, e a diagonal da base é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui o outro cateto, e aqui então a diagonal do paralelepípedo, vamos chamar de D. Diagonal da base, D'. Diagonal do paralelepípedo é o D. Bom, a diagonal do paralelepípedo, então, ela é C ao quadrado mais D' ao quadrado, certo? D' ao quadrado mais C ao quadrado, os dois catetos, né, é igual a diagonal ao quadrado. Isso aqui a gente pode escrever dessa forma aqui, certo? E aí depois no final a gente vai chegar aqui a equação que determina então a diagonal do paralelepípedo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Essa é a fórmula, a equação que vai nos dar o valor da diagonal do paralelepípedo, onde A, B e C são os lados desse paralelepípedo. São arestas da base e aresta lateral. Para o cubo, né, também, assim como na base lá, né, para o cubo a gente pode aplicar essa equação aqui para diagonal do cubo, né, não da base do cubo. Então, diagonal do cubo, a gente pode usar A raiz de 3, porque todos os lados são iguais, tanto A, quanto B, quanto C, e a gente vai chegar nessa equação aqui, que nos dá a diagonal do cubo, tá bem? Bom, vamos ficar aqui então alguns exercícios, tá? Já estão disponíveis nesse material para vocês. Tem aqui o exercício 5, 6 e o 7, tá? A respeito de diagonal então do cubo. Ficam esses exercícios aqui, tem o gabarito também no final, vocês podem tentar fazer eles e vão conferindo aqui no gabarito as respostas. Se vocês não conseguirem chegar nessas respostas, vocês podem me mandar uma mensagem que eu respondo vocês o mais rápido possível, tá, pessoal? Bom,
Para a aula de hoje era isso, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, gente.